Opa, começar. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar meu Training Six e eu fiquei meio sem ideia do que fazer. Eu acho que ao longo do ano a gente já esgotou uma boa parte dos temas que a gente não discute muito sobre conhecimento de emergência. E aí hoje eu trouxe algo que a gente não discute tanto aqui, que eu acho que é importante a gente discutir. Bom, trouxe um pouco de medicina baseada em evidência, trouxe esse artigo que é super relevante pra gente. O uso de tazocin comparado com cycloxetin como antibiótico profilaxia para pacientes com processos primitivos a gastrododeno com rektectomia. E aí, por que é importante? É importante porque a mortalidade perioperatória é significativa nesses casos e a gente não tem estudo que mostra qual o papel do antibiótico profilaxia para a redução da mortalidade. E aí, para iniciar a avaliação desse estudo, vamos fazer o pico dele. Pô, galera, estou tirando um dia, eu faço bioterrorismo hoje. E em qual contexto eu faço bioterrorismo? Não é algo que a gente pensa no dia a dia, eu sei que é uma ameaça baixa, mas é uma ameaça existente. A gente está num processo de escalonamento de guerras, a gente está com conflitos na Europa, está com conflitos no Oriente Médio, os países que estão da OTAN estão cada vez mais envolvidos nesse conflito, e pode ser que algo respingue na gente, ou a gente atenda algum paciente que foi para esses países e chegou aqui vítima de alguma doença gerada por bioterrorismo. E o que é bioterrorismo? É a liberação intencional de produtos químicos ou agentes infecciosos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí, o que é que faz um agente biológico ser uma arma potencial? Tem que ter um grande impacto de saúde pública, tem que ter um bom potencial de disseminação, tem que ter uma percepção pública de medo. As pessoas têm que ter medo dessa doença. Parte do terrorismo é gerar o medo. E precisa de requisitos especiais de preparação em saúde pública. Exames, tratamentos, medidas de isolamento que comumente a gente não utiliza. E como é que o agente pode ser disseminado? Bom, quando a gente fala de um agente pode ser por animais, solo, mas em bioterrorismo tem duas formas que vão ser mais prováveis. Aerosóis, outro, contaminações de fonte de água. E quais são os nossos desafios para identificar pacientes de bioterrorismo? Bom, é que os sintomas iniciais da grande maioria das doenças, principalmente as mais graves, são inespecíficos. É febre, é mialgia, é astenia, e a gente não vai conseguir reconhecer isso diferente de alguma outra viremia. E o outro a gente não tem familiaridade com esses diagnósticos. A gente não está pensando aqui em varíola, a gente não fica pensando em antrax, então esses diagnósticos vão ser passados. Tem caso de quando teve caso de varíola, esses pacientes foram para casa e morreram porque a gente não conseguiu diagnosticar. E aí quando a gente fala sobre os agentes, o CDC categoriza ele de 3 formas. Categoria A são os mais mortais, mais facilmente dissemináveis e que precisam de alguma atenção especial de isolamento, de exame. Categoria B e categoria C são um pouco menos preocupantes. E aí vou falar sobre 4 micro-organismos que são bem relevantes e têm apresentação clínica muito atípica. Primeiro é o antrax. Esse aqui é uma radiografia de um paciente com uma mediastenia hemorrágica por antrax. Mas o início dos sintomas é muito inespecífico. É febre, mialgia, astenia. E nos dias seguintes ele vai evoluir para insuficiência respiratória, choque séptico e mediastenia hemorrágica. E morre. Tem tratamento específico, cipro, clinda, ou anticorpo, ou imunoglobulina. A peste, a gente também não consegue identificar inicialmente. É febre, mialgia, astenia, pneumonia, evolui rapidamente para choque séptico e esse paciente faz uma linfadenopatia hemorrágica. Isso aqui é o que é patognomônico, mas quando o paciente já tem isso, ele já provavelmente vai morrer. Também tem tratamento específico. Fluoremia. Ele começa com uma lesão granulomatosa supurativa, uma acitalonecrose, e geralmente o paciente fica em casa com isso, porque parece um abscesso ou trata como um abscesso, e depois disso, de 12 a 14 dias, ele evolui com febre, mialgia, cefaleia e tosse. Começa com uma pneumonia com pleural e morre também de choque séptico. Tem um tratamento específico. E hemorrágicas virais. E aí dessas, a gente não está falando de dengue, a gente não fala de zika, a gente não fala de chikungunya, a gente fala de doenças que são passadas por aerosol. Então a gente está falando majoritariamente de ebola. Sintomas inespecíficos no começo, como todas as doenças virais, evolui para sinais hemorrágicos de mucosa. O paciente morre por choque hemorrágico. E aí quando a gente suspeita de um possível evento relacionado ao terrorismo biológico, surgimento de múltiplos pacientes com sintomas não usuais, diversos óbitos por causa não identificada e pacientes com histórico de exposição a substância desconhecida em contexto de terrorismo. Um pó branco que vem uma carta de um presidente, de alguém que é importante, pacientes que estavam na ação terrorista e foi liberado algum gás que ele não vai saber o que é,
E aí, assim, a gente pode suspeitar que ele possa estar num contexto possivelmente de bioterrorismo. E como é que a gente faz a contenção da doença? Bom, a gente isola múltiplos pacientes com sintomas similares, a gente considera a necessidade de descontaminação física em caso de exposição recente, a gente imuniza, faz profilaxia, a gente faz tratamento específico. Eu usei como referência o Tintinase e o Critical Decisions do CDC. O Critical Decisions ele tem esse volume aqui que ele fala sobre bioterrorismo. E, no final, João, abraçando algumas pessoas.